O Mentor. Oferecimento. Suprimed Nutrition. O jeito fácil de suplementar. Olá, bom dia! Está começando mais um episódio de Mentor. Hoje vamos conhecer a história das duas irmãs terapeutas ocupacionais, a Bárbara e a Fabíola, que estão investindo agora numa vida de empreendedorismo na Clínica Vida de Terapia Ocupacional. E quem foi contar essa história para nós é o Lucelmo Lacerda, professor e pós-doutor, um dos maiores especialistas em autismo e educação inclusiva do Brasil. Lucelmo, é contigo. Eu fico aqui do estúdio te esperando. Olá Danilo, tudo bem? Estamos aqui na Clínica Vida, uma clínica de terapia ocupacional em Jacareí, com a Fabíola e com a Bárbara, e a gente vai conversar um pouco sobre esse negócio aqui. Então eu queria primeiro saber como foi a decisão, essa decisão de empreender na área de terapia ocupacional aqui em Jacareí. A gente já tem a formação, já trabalha há algum tempo, mas na empresa de outras pessoas, né? E a decisão de começar o nosso próprio negócio foi pela escolha de poder entregar o melhor possível para os nossos pacientes, né? Na empresa de outras pessoas a gente sabe que a gente não faz exatamente tudo da melhor maneira como eu gostaria de fazer. Então, criar o meu próprio negócio vem do desejo de colocar sempre o melhor possível para o meu paciente. E um dos desafios é empreender em família. A gente sabe que isso é um problema. Como é que foi essa relação aqui? Olha, essa pergunta eu não estava esperando. Não, mas assim, ela é a irmã mais velha, eu conheci a terapia ocupacional através dela. Abrir a empresa sempre foi uma coisa pensada em família para além de nós duas, a nossa família inteira, enquanto, né, todo mundo, os meus irmãos, meus pais. Tem os seus prós e contras, assim, né? O bom é que a gente tá o tempo todo junto, dá pra conversar, a gente consegue ser muito aberta e a relação que a gente tem certeza que pode passar por uns percalços, mas isso aqui não quebra. E eu acho que a melhor parte é essa. E pra quem não sabe, a integração sensorial tem uma sólida evidência científica, o que é muito bom, mas também é um desafio do ponto de vista de gestão de pessoas. Vocês têm que ter pessoas especializadas, a terapia ocupacional já tem poucos profissionais no Brasil. Como é que vocês fazem para conseguir ter gente para trabalhar aqui? Olha, por enquanto somos só nós duas, o que já é bastante coisa, né? 2 terapeutas ocupacionais certificadas já é bastante coisa, né? Então, neste momento a gente está só nós duas. O meu maior desejo, assim, quando eu falo o que você espera, é que a minha empresa, eu e a minha irmã, a gente seja reconhecido como uma das referências em terapia ocupacional com integração sensorial aqui no Vale do Paraíba, né? Então, assim, quando a gente pensa em angariar outras pessoas, né? Eu já falei, eu tenho amigas em São Paulo e quero trazer para cá, porque o interior é qualidade de vida, né? E a gente não perde em nada em questão de qualidade técnica quando a gente está aqui no interior também, né? Então a gente vai atrás de cursos, recursos e fazer acontecer aqui também. Mas aí a gente já está falando sobre essas dificuldades de gestão, né? Pensando em expansão, qual é o principal desafio de vocês? O que vocês querem em termos de crescimento e de desenvolvimento da empresa? Olha só, a gente tem muitas dificuldades, né? Então, eu penso que a primeira coisa é a captação de pacientes, né? Porque aqui é um trabalho onde a gente está apenas com particular e eu acho que a gente ainda precisa trazer mais pacientes para cá. Outra coisa é a administração de recurso financeiro, né? Porque isso é uma dificuldade importante. E a parte de organização da prática, no sentido de quem vai fazer compra, né? Quem vai fazer limpeza, vamos contratar ou não. Isso tudo são coisas que impactam no nosso trabalho aqui. E essas são questões que a gente não aprende na faculdade. Na terapia ocupacional você aprende coisas técnicas.
E aí, você acha que o programa do mentor, ter feito essa inscrição, pode ajudar vocês no desenvolvimento? Com toda certeza. A gente se garante muito no que diz respeito a ser terapeuta ocupacional. Agora, ser empresário, a gente está acostumado a trabalhar para outras pessoas e não precisar se preocupar em pagar imposto, pagar aluguel, comprar papel higiênico para a empresa, né? Captação de clientes. E esse é realmente a parte mais difícil que a gente não aprende na faculdade. Eu tenho algumas colegas que me perguntam a mesma coisa, e amiga, e aí, como é que vai fazer, né? Como que faz? Porque a gente não sabe. E aí, a hora que a gente descobriu, né, o Mentor, que era um programa que estava disposto a ajudar a gente, a ajudar novos empresários a conseguirem se estabelecer melhor nas suas áreas, a gente agarrou a oportunidade e falou, vamos, agora está na hora. Agora a tarefa de ajudar é sua, Danilo. Volta aí para você no estúdio. Lucelmo, muito obrigado. Já estou ansioso para conhecer as duas irmãs. Mas, como sempre, a gente começa no primeiro bloco com uma dica jurídica e hoje o Dr. Pedro está aqui para me ajudar no caso da Clínica Vida. O que você tem para Fabíola e para Bárbara hoje? Danilo, eu tenho uma dica fundamental para as irmãs. Elas que estão começando agora a empreender, né, sair desse mundo de autônomo, né, e estabelecer a empresa delas, elas basicamente prestam um serviço hoje. E ela precisa, né, elas estão atuando hoje numa informalidade, elas precisam profissionalizar a questão do contrato de prestação de serviço delas. Elas fazem uma atividade de meio e não é uma atividade de fim. Então ela precisa deixar isso muito bem claro, bem explícito para, né, quem for contratar elas, os pais no caso, né, que são os pais das crianças que elas atendem, que realmente ela não pode garantir uma execução, né, um resultado de fato para aqueles pacientes que elas atendem. Então ela precisa ter isso bem explícito dentro do contrato, onde vai prever o prazo daquela contratação, né, as penalidades se, né, quem for contratar ela não cumprir com os pagamentos. E também uma dica muito importante, hoje, né, elas emitem as notas fiscais para os pais fazerem, né, o reembolso com o convênio. Isso aí é uma coisa muito peculiar, né, porque ela fica refém da dependência, né, do convênio fazer o pagamento e receber deles. Basicamente, ela pode colocar uma emissão de boletos dentro do contrato de prestação de serviço dela, onde ela consegue estipular multa se tiver atraso. Isso aí prende, né, em evitar qualquer tipo de inadimplência sobre esse contrato. Gostei muito da dica, porque não é só para a Bárbara e para a Fabíola. Para todo autônomo que começa a ter um empreendedor dentro de si, uma parte difícil dessas pessoas é vender e cobrar. E aí você está ajudando elas a talvez economizar um bom tempo e uma boa saúde com um contrato que já cobra de uma forma muito mais suave e justa os clientes. Exatamente. Hoje os clientes, né, são não só delas, mas é uma cultura, né? Quando deixa de passar o pagamento daquela data, eles falam, não, passa o Pix e faz o pagamento e não respeita a multa, aquela previsão contratual e fica por isso mesmo. Não, aqui não é a casa da mãe Joana, digamos assim, né? Aqui tem regras e precisam ser estabelecidas e, né, seguidas de acordo com o contrato. Perfeito, acho que a dica calhou para muita gente que está assistindo a gente. Obrigado, viu, doutor Pedro? Até a próxima. Até a próxima. A gente vai para um breve intervalo e na volta vou conhecer a Fabíola e a Bárbara pessoalmente no restaurante Vasto aqui em São José dos Campos, que acabou de inaugurar. Em Taubaté, o futuro da educação já começou. Tem prédio novo para o ensino fundamental e infantil e mais de 200 mil uniformes completos e kits escolares de qualidade. Tem investimento direto nas escolas e melhorias para valorizar nossos professores. E na Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas e Escola do Trabalho, formamos os profissionais do amanhã. Taubaté, onde a educação é a chave para um futuro promissor. Prefeitura de Taubaté. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão.
Agora sim, estamos aqui no Vasto, em São José dos Campos, a mais nova opção gastronômica da cidade. E o Mentor é o primeiro programa a mostrar o espaço. Estamos aqui com as irmãs empreendedoras, a Bárbara e a Fabíola, que são terapeutas ocupacionais, como vocês sabem, e resolveram empreender no começo desse ano na Clínica Vida, de terapia ocupacional. As duas falam muito, já percebi que as duas são comerciais, está faltando a financeira aqui. Quero saber quem começa me contando qual é o principal objetivo da clínica hoje no curto prazo. No curto prazo é fazer captação de paciente. A gente precisa muito subir o número de pacientes que a gente tem hoje. Você sabia que a Raíris, que já foi uma mentorada aqui, ela também tinha um cursinho para alunos. E ela falou algo que eu nunca mais esqueci. Ela falou, o meu negócio, ele é ampliável, ele não é escalonável. Ou seja, você consegue colocar mais pessoas trabalhando para você no futuro. Você tem uma limitação física, uma limitação de horário que você não consegue driblar, né? Você tem que trabalhar melhor com o que você tem fisicamente falando. E bom, vocês estão novas, estão criando, né, o nome de vocês, buscando pacientes. Como está o marketing nessa história? Honestamente, a maioria dos nossos clientes, a maioria não. Todos os nossos pacientes vieram de indicação de outros colegas profissionais hoje pra gente. E o marketing, que hoje em dia fica muito focado no Instagram, tá ruim, não tem outra palavra, assim, tá? Porque são só vocês duas fazendo tudo. Só nós duas fazendo tudo, pagando conta, pensando em conteúdo. A gente tem bastante ideia de conteúdo para produzir, organizado na cabeça a gente já tem bastante coisa, quem somos, o que é a terapia ocupacional, o que a gente faz, mas a gente não colocou isso em prática ainda. E deixa eu perguntar, além de tudo isso, né, vocês são novas, é normal, tá crescendo o negócio agora. Qual que é o diferencial de vocês? Por que um paciente, a mãe de um paciente, escolhe a Clínica Vida e não a clínica concorrente? Um dos nossos diferenciais é o nosso espaço pensado para atendimento e integração sensorial, que é uma abordagem específica da terapia ocupacional. Né? Nós duas temos uma certificação internacional. Hoje são poucos profissionais no mercado que têm. Na verdade, já existem poucos terapeutas ocupacionais com especificações, né? É mais escasso ainda. Para além disso, o nosso espaço e, modéstia à parte, o nosso diferencial é a gente. Tá certo, já tá se vendendo. Aprendeu rápido, já começou a se vender aqui. E vocês falaram também do tempo de atendimento, que geralmente é de meia hora e de vocês é 1 hora. Isso, normalmente nas clínicas fica só de 30 minutos, 40 nas melhores. E pra gente é fundamental que a gente tenha um tempo maior para poder organizar a criança, fazer com que ela seja efetiva, tenha uma resposta adaptativa dentro do próprio atendimento e ainda fazer uma orientação para os pais, né? Então, a gente tem ali 50 minutos, 1 hora para cada paciente. Agora, já que vocês são um diferencial, a certificação internacional de vocês também é um diferencial e o tempo de atendimento é diferencial, quem está sabendo disso? Como que vocês vão contar essa história para as outras pessoas? Isso é fundamental no marketing e na venda. Mas não se preocupem, eu acho que é um caminho a ser seguido. É importante que vocês estão aqui porque querem aprender, querem fazer diferente. Agora, um ponto importante também, como vocês duas têm uma formação em humanas, na parte da saúde, dá para ver que vocês têm essa pegada pessoal muito forte, mas a financeira talvez nem tanto. Quem está olhando os números? Desculpa, ninguém. Assim, tá meio bagunçado, mas quando a gente viu o Mentor, a gente entendeu que isso era a melhor oportunidade que a gente tinha de aprender tudo possível para colocar em prática e não desistir antes de chegar onde a gente quer. Perfeito. E como eu falei para vocês, a contabilidade é essencial para organizar essa parte que vocês não dominam e as finanças do dia a dia, o que entra, o que sai, tem que ser controlado, mesmo que seja numa caderneta, para vocês não se perderem. E nem toda dívida é ruim. Uma dívida pensada, uma dívida onde você consegue pagar ela, independente do valor dela e do prazo, desde que não atrapalhe o crescimento do seu negócio, é uma dívida bem-vinda. Faz parte do jogo do empreendedorismo, ainda mais no Brasil, onde a gente tem muitos fatores externos que às vezes atrasam, né, os nossos planos. Bom, já falamos demais, já entrei na de vocês. Vamos falar um pouquinho mais e espantar uns males aí? Vocês topam? Com certeza. Ai, meu Deus. Precisamos. Então vamos lá com a vivência do Mentor. Direto do Karaokê Levianos em São José dos Campos,
Fabíola e Bárbara, preparadíssimas para cantar? Nem tanto, surpresa. Vambora. Não, vai dar bom isso aqui. Ao meu lado, a gente tem a campeã brasileira e vice-campeã mundial de karaokê, a Sara, que vai nos ensinar tudo aqui. Sara, conta como é que foi isso de virar vice-campeã mundial. Onde foi esse campeonato? Ai, foi maravilhoso. Foi o ano passado, em 2023, a final mundial aconteceu no Panamá. E foi uma experiência maravilhosa para mim como artista. E você falou que o karaokê não é só saber cantar, tem uma questão de interpretação também. Não, tem todo um preparo. A gente tem que interpretar a música, meninas. Tem que entregar o que a música pede. Então vamos ver como nós... Não é basta cantar, então. Nós vamos interpretar as músicas. Preparadíssimas? Agora vamos. Devidamente cantados, todo mundo assim, vamos dizer, pelo menos a gente espantou os nossos males, né? Sara, como é que foi? Olha, elas arrasaram. Eu amei. Foi muito divertido, não foi? Olha, se eu fosse jurada aqui, vocês seriam campeões brasileiros, com certeza. Pronto aí. Pelo jeito, é só o mentor que nunca é favorecido nas vivências. Mas eu também achei que a dupla aqui foi muito bem. Bom, agora que a gente já riu bastante, já cantou bastante, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos, que tá na hora agora, né? Então a gente vai para um breve intervalo e na volta, direto dos estúdios da TV Tati SBT, para estudar um pouquinho mais do caso da Clínica Vida com as irmãs Bárbara e Fabíola. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. Agora sim, direto dos estúdios da TV Tati SBT, time completo, vamos trabalhar no caso da Clínica Vida. Todo mundo viu o caso das irmãs, a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar no ar, né, as oportunidades. Hoje eu vou começar contigo, Bruno. Como é que você vê o caso da Fabíola e da Bárbara? Olha, o maior desafio delas, eu entendo que é sair de cima do muro, Danilo. E isso é natural, né? Quando a gente tem uma profissão técnica, como terapeuta ocupacional, antes de você empreender, você precisa aprender como fazer, né? Existe um protocolo, tem todo o conselho, né? Você precisa entender como que funciona o atendimento. Interessante até que você já tenha vivido ou vivenciado como cliente ou assistido. No caso delas, é mais uma provocação. Existem alguns investimentos que foram feitos, obrigações a pagar, e eu acho que esse processo de você entender quando eu vou, pode ser feito junto com a finalização dessa obrigação. Então, por exemplo, ela tem a obrigação para finalizar daqui 3 meses e estão em 2. Então, por que não já escrever no papel, colocar no teto da parede e dizer, a partir do 3º mês, a Bárbara, por exemplo, inicia a carreira solo de empreendedorismo, que com certeza vai dar uma instigada a ela querer vender. Porque o primeiro passo para você vender é a necessidade. E aí,
a gestão de conflitos vai ajudar você a entender como você é empreendendo. Quando você está metade como funcionário, metade como empreendedor, você ainda está refletindo o seu aspecto técnico e não está trabalhando o seu aspecto de vendas e de gestão. E como elas são duas irmãs, elas têm um benefício de uma começar e instigar a outra. Acho que essa provocação é o principal para que você tenha a coragem final, aquele finalzinho, para você realmente se entregar e começar a trabalhar em busca do seu sonho e parar de arranjar desculpas para não começar. Coloca uma data e inicia. E aí você vai ver como acontece e com certeza isso vai ajudar a você crescer o seu negócio de vez. Perfeito, Bruno. Eu acho que essa é a grande chave do programa hoje. Acreditar que o empreendedorismo vai dar certo e que a Clínica Vida precisa o quê? De foco, de atenção, de energia para que os clientes venham para a Clínica Vida e não para as autônomas que hoje elas são e prestam serviço em outros lugares. Tanara, e você? Como é que você enxerga esse caso que o Bruno já conseguiu contextualizar bastante bem? Quem mais que você consegue ajudá-las? Você que também tem uma trajetória muito parecida. Eu concordo com o Bruno sobre a questão do ato de fé. Eu acho que empreender é um ato de fé. Porque você não tem o chão. Você nunca vai ter o chão. É uma ilusão achar que você não tem o chão no começo. Não, você nunca tem. Dentro do negócio delas, eu vejo o seguinte gargalo, eu já adianto aí um segundo momento, que eu disse que elas têm que ter muita atenção, que é o fato da dificuldade de retenção da atividade de TO. Por quê? Porque o TO, ele vem de um processo, ele não vem de um resultado final. E muitas vezes é um processo doloroso, é um processo de mobilização de áreas de nós como pessoas, como seres humanos, que são doloridas, que lidam com decepção, com raiva, com frustração. Nós como mães, às vezes idealizamos os nossos filhos e às vezes a gente quer algo para eles que não é possível. Eu passo por isso todos os dias, Danilo. E o TO, ele tem que gerenciar isso tudo. Algumas mães, alguns pais vão conseguir comprar essa briga até o final, outros não. Mas a empresa não pode ter essas oscilações que as famílias ou as pessoas têm naturalmente. Então, o gargalo e o funil tem que ser amplo. Vai ter que entrar muitos pacientes para que possa reter uma quantidade que traga estabilidade financeira. Também falei para elas, mulheres têm que ter um pouco mais de faca nos dentes. Isso parece uma coisa um pouco agressiva, mas não é, porque mulheres são muito acolhedoras, tendem a tentar incluir tudo, incluir todo mundo, e dentro das empresas não pode ser assim. Então, metas, estabelecer, crença e, no caso delas, fluxo contínuo, constante e amplo. Eu achei bastante interessante essa questão da retenção, porque eu tenho certeza aqui que a gente vai falar muito sobre as vendas, a necessidade de crescer, se organizar com os horários, mas a retenção nesse caso é um pouco diferente. Imagino que você vai falar algo sobre isso também, né, Rafael? Exatamente. Foi muito perfeita a colocação, tanto do Bruno quanto da Tanara, em relação a toda a jornada e forma de compra hoje do trabalho, né, de terapia ocupacional. O que a gente entendeu de oportunidade, principalmente para as empresas que estão começando e faz essa transição de muro, do CLT para o empreendedor, realmente é uma virada de chave e escolha diária. Eu sempre brinco que é igual casar. É uma escolha diária, né? Então essa transição ela é muito importante porque dá clareza das metas. Com essas metas claras, a gente começa a ter dentro do marketing a clareza do que precisa ser construído para atingir esse objetivo. Para dar clareza da metodologia, da forma, dos diferenciais de atendimento, porque serviço é muito na percepção do acolhimento, da materialização da metodologia do que se fosse um produto, por exemplo. E falando em relação a isso, o posicionamento da marca. Hoje, elas trabalham em vários Instagrams de formas complementares. Então, uma dica que eu dou para você, foque naquilo que tem potencial de trazer novos clientes. E uma forma de explorar esse posicionamento dela é fazer parcerias. Porque como todas as mães buscam acolhimento e parcerias, né, no sentido de quem já passou por aquele processo, pode ser uma ótima oportunidade de fazer parceria com escolas, grupos de mães que buscam ajuda desses alunos, dessas crianças e adolescentes, para ela estar próxima e conseguir ali gerar novas oportunidades de venda e, consequentemente, atingir seus objetivos. Eu diria que parcerias, nesse caso, talvez seja o canal mais estratégico, porque uma criança com autismo, TDAH, ela é assistida por 4, 5 profissionais, e você estar dentro de uma rede onde médico indica a fono, que indica o psicólogo, que indica o TO, faz todo sentido, é assim que funciona o mercado. Então elas precisam se inserir nessas redes de conexão
para buscar essas crianças, esses pacientes que já estão inseridos em contextos de outros profissionais. Eu acho que as dicas foram bastante pertinentes, a gente falou bastante. Vou deixar agora para a Bárbara e para a Fabíola virem aqui e contarem um pouco dessa jornada. Vamos chamar elas? Bárbara, Fabíola, por favor, venham para o estúdio. Agora sim, com as protagonistas desse episódio, a Bárbara e a Fabíola já se encontram aqui no estúdio. E aí, gostaram da experiência? Como que foi para vocês passar esse dia aí com o mentor? Não, foi uma experiência incrível, assim, muita coisa que a gente vai ouvindo nos bastidores, conversas, dicas muito ricas, assim. Com certeza a gente saiu daqui com algumas coisas já bem mudadas e bem estabelecidas. Alguma dica aí, Fabíola, que ficou mais assim na sua cabeça? Olha, eu acho que me colocar no papel de empreendedora mesmo e mergulhar nesse mundo, porque a técnica a gente já tem, né? Agora é mergulhar nessa questão de empreendedorismo e fazer acontecer. Rafael, tem uma dica final para elas? Sem dúvida, eu sempre falo que um negócio ele só vive se ele vender. Então uma dica que eu trago, até para elas analisarem se isso é possível, tentar buscar benefícios econômicos para aqueles pais e crianças que precisam de uma recorrência maior. Porque isso vai ajudar tanto para quem compra, como também trazer uma previsibilidade para a empresa voltado para o objetivo de vendas, faturamento que ela busca alcançar. Perfeito. A minha dica final seria muito já no que a gente falou em todo esse programa. É virar a chave do empreendedorismo e saber que o empreendedorismo não significa trabalhar menos. Vocês podem até ter uma agenda mais organizada, vocês podem até escolher os horários, mas o empreendedor ele leva o problema para casa. Então vocês vão morar com o problema, dormir com o problema, mas também vão dormir com os méritos, com o crescimento, com a solução, com o dinheiro, se Deus quiser. Amém. Né? Exatamente. Então, é um ônus e um bônus. Não se empreende para trabalhar menos, para trabalhar da praia, é errado. Se empreende para fazer um sonho acontecer. Eu acho que vocês têm esse sonho, falta mergulhar de cabeça neles. E eu queria que vocês terminassem o programa agora falando um pouquinho como que vocês se enxergam daqui 5, 10 anos como empreendedoras, qual que é o maior sonho de vocês, como pessoa e como profissionais. Daqui a 5 anos eu gostaria que eu me vejo, né, como uma das referências no mercado de terapia ocupacional com infância e adolescência. Eu quero estar num espaço maior, né, para poder oferecer coisas melhores aos meus pacientes e clientes, e eu também quero estar com uma equipe, sabe? Uma equipe que a gente possa gerir juntas, assim. E vocês terão, eu vi que você se emocionou, porque é isso, é o sonho. Você hoje talvez tenha tangibilizado tudo que está na sua cabeça. A gente falou para você e está caindo a ficha agora. Você concorda com a sua irmã? 100%. Eu acho que uma coisa que a gente faz, a gente trabalha muito com a vida dos outros também. E acho que por isso que emociona muito, é a nossa vida, mas não é só a nossa. E a gente sabe que se a gente fizer com excelência, não é só a gente que vai crescer, né? São todas as famílias que estão muito envolvidas com a gente, sempre. Eu acho que é isso. Então, em 5 anos, esse espaço maior, um espaço próprio, com gente importante junto da gente, famílias parceiras. E é isso, e a nossa vida andando junto com a nossa clínica, né? Que não por acaso é vida também. E elas vão conseguir, né, Rafa? Elas estão num setor que é crescente, a demanda é crescente por esse tipo de serviço. Ela tem, a gente sempre fala no mercado que ela tem mercado e tem propósito, tem mensagem, que a gente chama dentro da marca de uma essência de existência. Então, se ela conseguir conectar essas pontas com as famílias que têm, com as possibilidades que elas têm e que talvez só faltando com esse pulo que vocês trouxeram e trouxemos dentro do programa vai fazer toda essa diferença de conectar essas duas frentes e fazer a construção desses 5 anos, e dependendo até em menos tempo do que 5 anos. Muito menos. Fabíola, Bárbara, foi um prazer. Treinem um pouquinho mais de karaokê, para quando a gente voltar, vocês estarem mais preparadas, hein? Com certeza. A gente volta numa próxima temporada. Muito sucesso. Ótimo. E você também quer participar do Mentor, quer contar a sua história aqui? Inscreva-se já, @OMentorSBT. Quem sabe você é o próximo, contando a sua história de empreendedorismo. Te vejo no próximo domingo, às 10h30 da manhã, aqui na TV Tati SBT.
O Mentor. Oferecimento. Suprimed Nutrition. O jeito fácil de suplementar.